A graça e a paz, meu povo. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe você aonde você estiver. Muito obrigado por ter entrado no meu canal. Para você que ainda não me conhece, sou Luiz Gonçalves. Estou aqui com esse canal aqui, um conteúdo, produzindo conteúdos bíblicos para poder estar assim edificando e abençoando a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho de notificações e deixa já o seu like aí no nosso vídeo para que o YouTube possa assim estar divulgando ele. Deus abençoe a sua vida. Queria falar a respeito de motivos para que o cristão, para que você, eu, a gente continue permanecendo indo à igreja. Quais motivos a gente tem para poder estar indo para a igreja? Bom, eu já inicio aqui com dois motivos básicos. Por que ir à igreja? Por que eu preciso ir à igreja? Então, o primeiro motivo aqui, irmãos, é para a gente poder ter uma ligação com o nosso Deus. Porque você já percebeu que aquela pessoa que para de ir para a igreja, ela começa a seguir um fluxo diferente daquilo que se diz cristianismo, ela começa a pensar em ideias diferentes daquele que não frequenta uma igreja. Bom, vamos dizer assim, uma pessoa que frequenta baladas. Bom, a mentalidade dela é totalmente diferente de uma pessoa que frequenta uma igreja. Não é verdade? Eu tenho meus motivos porque eu vou à igreja. E você também deve ter os seus motivos para estar indo à igreja, né? É, então, um dos motivos é esse, é que nos fortalece a andarmos com Deus, nos fortalece a termos os princípios bíblicos, os mandamentos de Cristo ativos na nossa vida cotidiana. A gente precisa buscar a Deus de alguma maneira. E a forma de não ir à igreja e apenas dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, não é o suficiente. Porque pelo fato da gente estar indo na igreja, a gente está aplicando também a nossa fé. A gente está buscando, a gente está reservando aquele tempo lá, seja 1 hora e meia, 2 horas, participando de um culto, a gente está ali dedicando aquele tempo para Deus. E a gente está enchendo a nossa mente, o nosso coração de Deus, num conteúdo de Deus, num conteúdo espiritual, né? Voltado para Deus. Então é necessário que a gente esteja indo para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu preciso e eu quero. Às vezes, irmãos, quando eu não quero ir, porque às vezes não dá vontade de ir à igreja, porque muitas pessoas já se sentiram assim, é, a primeira coisa que eu me lembro é eu preciso. Quando às vezes eu não quero e não sinto vontade de ir, aí eu lembro daquele outro pensamento. Eu falo, não, mas eu preciso. Porque às vezes eu vou porque eu quero e preciso, mas às vezes eu não quero ir. Mas aí eu me lembro que eu preciso e eu vou. É necessário a gente ir. Eu passei um tempo da minha vida, que eu fiquei um período de uns 2 anos sem ir à igreja, e notei uma diferença grande. Porque eu fazia coisas que não eram do meu costume quando eu era frequentador. Comecei a falar palavrões, né? Achava que era normal contar mentira, falar palavrões, mas o que aconteceu? Quando eu voltei, eu comecei a me entrosar de novo com os irmãos, e aí o meu linguajar mudou novamente. E aí eu comecei a tomar cuidado com palavras, comecei a tomar cuidado para não ofender pessoas, né? Não ser arrogante. Então, existe uma necessidade da gente de estar indo para a igreja cultuar. Porque ali a gente vai para cultuar, não só cultuar para ouvir, mas a gente também tem aquele período que a gente vai louvar a Deus, é um momento de adoração, é um momento que a gente vai ouvir também a palavra de Deus e também tem um momento que é o de comunhão com os irmãos, que termina o culto e a gente ali se abraça. Tem os momentos também que a igreja se reúne para poder fazer um café e conversar ali, colocar assuntos e às vezes você conta a sua necessidade e os irmãos se reúnem para poder estar ajudando. Então é necessário a gente estar indo para a igreja mesmo com muita dificuldade, muito defeito que tem, porque a igreja é composta por seres humanos e seres humanos são falhos. E onde tem ser humano, tem problema, tem dificuldade.
Eu te dou um exemplo bem claro, bem próximo de você, dentro da sua casa aí. Quantas vezes você já foi criticado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, pelo seu irmão? Quantas vezes você já teve discussões com seus parentes, com seus familiares, mas eles nunca deixaram de ser os seus parentes, não é verdade? Então, dentro da igreja também é a mesma coisa. Às vezes você pode ter tido um problema com o obreiro da igreja, com algum membro da igreja, com algum companheiro. Você pode ter tido problema até com o líder da sua igreja, mas isso é uma coisa natural, é uma coisa que acontece. E nós que somos seres humanos, temos que aprender a interagir, estar interagindo, e também tendo aquele relacionamento com uma pessoa, saber falar na hora certa, saber respeitar o direito do próximo, para que assim a gente possa viver em harmonia. Mas como o ser humano ele não é perfeito, muitas vezes acaba tendo problemas dentro da igreja. E por causa disso, muitos não vão mais, acabaram desistindo de ir. Mas você que está aí, que talvez se afastou da sua igreja, não sei por qual motivo, essa é uma boa hora para você voltar para lá e recomeçar, talvez de uma maneira diferente, mas não deixe de ir para a igreja. E você que hoje pensa em sair da sua igreja, não saia dela, continue nela. Procure uma maneira onde que você consiga é, participar dos cultos e ter o seu relacionamento interpessoal ali com os irmãos de uma maneira que você não venha se ofender mais, não venha se entristecer mais. E aí Cristo vai continuar abençoando sua vida, vai continuar te ajudando, porque o principal é Cristo em nossas vidas. Ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e meu Pai que está no céu, ele o fará. Então, meu querido, minha querida, não desanime na caminhada, continue, persevere, continue perseverando, continue na sua congregação, como está escrito em Hebreus, que não é o costume da igreja que alguns se afastem das suas congregações. Então, permaneça firme, continue congregando, porque dentro da sua igreja, eu tenho certeza que você vai continuar sendo fortalecido por Deus. Porque quando a gente se afasta daquela comunhão, daquele relacionamento que a gente tinha dentro da igreja, pensamentos malignos começam a invadir a nossa mente e o nosso coração e a gente começa a mudar os nossos hábitos, também o nosso comportamento. E assim a gente acaba desagradando o nosso Criador. Mas quando a gente permanecemos na igreja, mesmo com dificuldade, mesmo com nossos defeitos, a gente vai conseguindo se acertar e se ajustar. E as mensagens, Deus vai lapidando a gente nas mensagens. O Espírito Santo fala conosco nos louvores, na oração, fala conosco na pregação. Então persevera, meu amigo, não desista não. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.